Olá, turma de Educação de Jovens e Adultos da cidade do Paulista. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da nossa fase 1 e 2. É com muita alegria que hoje eu te convido a participar de mais um conhecimento em que a gente vai compartilhar, dividir tudo que a gente aprende durante o longo da vida. Nossa aula de hoje é a 11ª e nós vamos estudar figuras planas e espaciais. Muitas vezes a gente diz, mas o que é uma figura plana? O que é uma figura espacial? Será que essa figura espacial ela está no espaço? Será que essa figura plana ela está no local plano e não no lugar alto? Não é isso. Tem a ver com a forma como ela se apresenta ou nos é apresentada nos livros ou na televisão, como hoje. É muito bom a gente entender que a gente convive, nós todos, num convívio mútuo de aprendizagem de matemática, compreendendo que mesmo os nomes, as nomenclaturas parecendo muito difíceis, elas não são difíceis. Elas apenas não fazem parte ainda do nosso vocabulário. E hoje a gente vai entender o que é exatamente as figuras planas e figuras espaciais, ou sólido geométrico. Então vamos lá. O que você vai aprender hoje nessa aula são essas duas partezinhas aí. Vai compreender o que é uma figura espacial e vai aprender a relacionar a representação de figuras espaciais nos objetos ou nas coisas do nosso cotidiano. Então eu vou aprender o que é uma figura plana, o que é uma figura espacial e ainda vou aprender a relacionar ela com o nosso cotidiano. Onde é que está ao nosso redor as figuras planas e as figuras espaciais, os sólidos geométricos, onde eles se encontram. Então a gente vai aprender isso hoje. Vamos lá. As figuras planas e espaciais são figuras geométricas que têm lados diferentes ou fundos diferentes. Um exemplo, vejam. As figuras espaciais são chamadas também, como eu falei no comecinho, de sólido geométrico. Se é sólido geométrico, compreende dizer que a gente pode tocar nela. É um sólido, algo que é palpável. Vamos lá. E a maior diferença entre a figura plana e espacial é exatamente as quantidades de dimensões que a gente pode usar para construí-la. Ok? Quantas dimensões eu posso usar para construir uma figura plana? E quantas dimensões eu posso usar para construir uma figura sólida ou uma figura espacial, que representa um sólido geométrico? Vamos lá. As figuras planas, elas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas partes, que é a altura e a largura. Então, para a gente representar uma figura plana, a gente sabe que ela tem largura e altura. Vamos lá. Já as figuras, as espaciais, elas são tridimensionais. Elas têm também, além da largura e da altura, ela tem também um comprimento de profundidade. Ok? Então, por isso que elas são tridimensionais. Vamos lá. Uma figura é chamada de plana quando são necessárias apenas duas dimensões para defini-la, como eu falei, altura e largura. Observe agora essas figuras aí. Tem um círculo, eu tenho um triângulo e tenho um quadrado. Pronto. O próprio desenho no papel, a gente já observa que ela tem largura e altura, dimensão. Então, essa figura é uma figura plana, representada em duas dimensões. Veja o retângulo, o losango e o trapézio. Figuras novas sendo representadas, não é? E aí a gente conhece o nosso trapézio, o losango também. Então, observe que elas são figuras planas, só tem largura e altura, um comprimento. Esse quadrado representa bem, se a gente for ver, tem a largura dele
e temos a altura. Pronto, uma figura é considerada plana quando ela pode ser representada nessas duas dimensões, altura e largura. Observando bem aí nesse quadrado. Vamos lá. Já as figuras sólido geométrico ou as figuras espaciais, elas são representadas em 3 dimensões, como a gente falou lá no início. Então, ela tem que ter, além da largura e do comprimento, ela tem que ter profundidade. Observe aí, nesse cubo, no prisma, no cilindro, no cone e na esfera. Quando nós representamos nas figuras anteriores as figuras planas, você observou que tinha um círculo. Se a gente observar um círculo só desenhado na figura plana, você não vai saber se aquele círculo representa, por exemplo, a esfera. Que a esfera é mais próxima de uma bola. Veja que ali na esfera ela tem uma profundidade. No cone, que é o chapeuzinho que a gente usa também, o chapeuzinho de aniversário, aquele é um cone, a gente observa que ele é um sólido geométrico e que representa exatamente no desenho a profundidade dele. Assim como no cilindro. Observe que há uma profundidade ali no cilindro, que a gente pode representar ela com um copo. Como um copo, não é? Um cano de PVC, dependendo de qualquer que seja a dimensão desse cano, ele representa um cilindro também, não é? Comprido. O prisma e o cubo, que aí a gente sabe muito bem que existe também os dados, né? Que são aqueles dados que a gente rola para jogar, aquele dali representa também um cubo. Então, uma figura plana é aquela que é em 2 dimensões, e a figura sólida geométrica ou a figura espacial representada em 3 dimensões. Vamos lá. As figuras espaciais precisam ser definidas em espaço tridimensional, como a gente já falou, pois possui profundidade além de comprimento e largura. Aí eu trouxe mais uma vez aí um cubo, e a gente vai representar agora nesse cubo, como eu na representação da figura plana eu usei um quadrado, nessa agora da figura espacial eu vou representar agora com o cubo. Então observe que o cubo tem ali o sentido de profundidade dele. Então o cubo ele tem uma altura, que é a primeira dimensão. Ele tem a largura e também tem lá no fundo, aí observe, nessa última seta vermelha, tem a profundidade. Então, este é um exemplo de uma figura espacial, um sólido geométrico, por conta de ele ser representado no papel nas 3 formas. Na profundidade, na altura e na largura. E que se a gente usar isso aí como um objeto palpável, é um cubo ou um dado, assim como a gente observa no nosso dia a dia. Vamos lá. Nós temos essas formas geométricas e observe que eu fiz a relação entre a figura plana e a figura espacial através dos desenhos e das próprias formas que a gente pode usar. Então, observe que no nosso dia a dia a gente encontra muito. Olha lá, o círculo pode ser representado embaixo pelaquela bola ali, não é? Ou aquela circunferência. Nós temos o triângulo, nós temos ali a figura que representa o triângulo, o retângulo, o cone, o prisma e o cilindro. Veja que no começo da nossa aula eu disse que a gente ia aprender, além do que é uma figura plana, íamos também aprender o que é uma figura espacial e aprender a correlacionar o que é que tem no nosso cotidiano que representa isso aí. Então, por isso que a gente colocou aí, além na primeira parte de cima, nos desenhos amarelinhos, as figuras planas e embaixo os sólidos geométricos ou figura espacial. Vamos lá. Nessa caixinha de presente, a gente observa muito bem o que é um cubo. E também no cubo ali, olha,
daqueles cubinhos que você faz, né? Aqueles dados que você organiza as cores nele. Olha lá aí. Então, a figura plana e a figura espacial, ela tem essa diferença. Veja aí que esse cubo, ele está representado, desenhado no papel, e logo em seguida eu coloco ali dois objetos que você pode agora relacionar o cubo a um objeto do cotidiano, que nesse caso aí são esses dois desenhos aí, o do cubo e a da caixa de presentes. Vamos lá. Então, o cubo. Já no caso da figura plana como círculo, eu estou representando aí agora, olha, ele no sólido geométrico, ou seja, na figura espacial. Olha lá aí. Estou relacionando ela a mais um objeto do nosso cotidiano, ou seja, uma bola e um relógio. Veja como o que nós precisamos quando a gente está em sala de aula, quando a gente está aprendendo, é exatamente tomar posse das nomenclaturas daquilo que é usado na aula. Então, uma figura espacial ou um sólido geométrico, eu posso muito bem relacionar agora que ela é um objeto do meu cotidiano, do nosso cotidiano, como uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Então, vamos lá. Isso é uma esfera. Nós temos aí um prisma, porque muitas vezes a gente diz, mas o que eu posso relacionar a um prisma? Olha aí essa porca aí, esse parafuso, né, tão conhecido dos trabalhadores, né, tão conhecido da gente, que faz reparos nas nossas casas, né, na madeira, no objeto de madeira, que a gente precisa colocar esse parafuso com porca e arruela. Veja o exemplo aí de um prisma. Veja, observe a caixa de pizza, uma coisa tão comum do nosso dia a dia. Nós vamos no supermercado, hoje em dia vende muitas caixas de pizza no supermercado, todos nós temos acesso. Quantas vezes a gente pede uma pizza em casa e não observa que a tampa ali, a caixa da pizza, representa exatamente, olha, um prisma, né? Então agora eu aprendi mais uma coisa, você aprendeu mais uma coisa, de que esse sólido geométrico faz parte da minha vida. Olha aí o cone. Nós andamos pelas cidades, o que mais a gente encontra, ou nos supermercados, os lugares marcados para que você não escorregue, não é marcado lá com um conezinho. As pessoas que fazem aula em autoescola, né, tá lá fazendo a aula e vendo os cones sendo colocados nas ruas, os homens trabalhando na rua, tem aí. Tem também ali, olha, um coador, né, e o chapeuzinho de aniversário, que foi isso que eu falei para vocês logo no começo. Então agora eu posso relacionar um cone a essas figuras ou esses objetos do meu cotidiano. Veja como é maravilhoso a gente aprender. Olha aí, agora eu tenho um cilindro. O cilindro eu posso comparar ele a uma bateria, a uma pilha, a uma lata de refrigerante, a um tambor, não é? Então agora eu sei que um cilindro, eu posso relacionar ele mais uma vez a um objeto do meu cotidiano. Veja que coisa maravilhosa. Então, você aprendeu, né, que a geometria está bem pertinho de você. Então, o nosso desafio de hoje é observar tudo ao nosso redor, em busca de identificar objetos que possam ser correlacionados com as figuras geométricas planas e espaciais. Tema da nossa aula de hoje. Aí, junto de você, onde você mora, o que mais tem que você pode relacionar a um cone, a um prisma, a um cilindro, a uma esfera, esses tipos de nomenclatura nova de sólido geométrico que nós aprendemos hoje. Então a matemática não está longe de você, a geometria não está longe. Nós estamos dentro dela, faz parte da nossa vida. Nós somos essa própria geometria da vida. E aí eu concluo a nossa aula com mais um saber maravilhoso da nossa Cora Coralina, que ela diz ali, olha, o saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Então uma coisa é você ter um professor disposto a te ensinar, disposto a estar aqui junto com você, a ensinar tudo sobre geometria, a ensinar tudo sobre matemática, sobre números, mas
Esses mestres que te ensinam aqui as aulas de geografia, de história, de português, de arte, eles vão passar, todos nós vamos passar, aquilo que a gente aprendeu lendo com os livros. Isso é quando Cora Coralina diz que são os mestres que ensinam. Mas, no dia a dia, a sabedoria da vivência é o corriqueiro da vida, é o dia a dia que vai te ensinar, é o dia a dia que vai te mostrar e solidificar o que você estudou hoje em geometria. O que são sólidos geométricos, os que são figuras geométricas, o que são planas, o que são espaciais, o que pode haver no meu dia a dia que pode ser relacionado a um cone, a um prisma, a aquilo que a gente vem aprendendo no dia a dia. Então, Cora Coralina, ela diz isso. Ela diz que a sabedoria, ela é adquirida com o passar do tempo, com o corriqueiro, e não nada mais do que com o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quantos adultos traz para a sala de aula um conhecimento tão vasto da vida? E é com isso que eu quero aprender também com vocês, né? Brevemente a gente se encontra e a gente também pode fazer nossos comentários quando a gente aprende no dia a dia uns com os outros. Muito obrigada por tua presença aqui e te aguardo na próxima aula. Tchau e até a próxima.